Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos iniciando mais o nosso momento de adoração ao nosso Deus. Esse é o dia do Senhor e eu espero que os nossos queridos irmãos sejam intensamente abençoados pelo nosso Deus em todo o tempo, que a palavra do Senhor possa ser bálsamo, alimento constante para a vida do povo do Senhor. Antes de compartilhar uma mensagem ao coração dos nossos irmãos, eu gostaria de compartilhar uma canção, O Grande é o Senhor. Medite na letra desse cântico, comece a refletir aí quão grande é o nosso Deus e muito digno de ser louvado. Nós vamos então ouvir essa canção maravilhosa, qual o Senhor fala no nosso coração.
Muito bem, queridos, nós vamos continuar, faremos uma leitura da palavra do Senhor, em seguida uma oração e assim meditaremos na palavra do nosso Deus. É o texto de Filipenses capítulo 3, nós vimos a mensagem no domingo passado, capítulo 3, versículo 1 a 3, e nós vamos continuar. Então, a sequência dessa mensagem que nos fala sobre a alegria cristã e desta feita estarei lendo os versículos de número 7 até o versículo 11 da palavra do Senhor. Filipenses 3. Nos diz assim a palavra do nosso Deus, assim nos fala a palavra do Senhor. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para conseguir Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Oremos ao Senhor neste momento. Deus, nosso Pai, graças te damos pela palavra do Senhor. A Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela fala ao nosso coração, ela ministra a vontade de Deus, a vontade do Senhor às nossas vidas, Pai. Que o Senhor fale profundamente ao coração de cada um de nós por meio da tua santa e bendita palavra, Senhor. Assim oramos a ti, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, rapidamente eu quero fazer aqui um resumo rápido sobre aquela mensagem a qual eu deixei para os nossos queridos no domingo, com relação à alegria cristã. E nós vimos exatamente naqueles 3 primeiros versos, os quais o apóstolo Paulo escreveu à igreja dos Filipenses, exatamente Paulo então trazendo algumas motivações para a igreja, diante das adversidades, das tribulações, diante das situações as quais a igreja enfrentava, até mesmo porque Paulo estava preso. E o apóstolo Paulo escreve para esta igreja a fim de motivar a igreja. Em primeiro lugar, nós vimos que ela permaneça no Senhor. Esse texto ele nos fala claramente sobre isto, quando Paulo nos diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. O apóstolo Paulo já havia dito antes, Paulo já havia falado vastamente. Você vai perceber no capítulo de número 2, o quanto o apóstolo Paulo fala da igreja, motivando a igreja a se congratular, a se regozijar, a desenvolver uma vida de contentamento. E o apóstolo Paulo também fala que a igreja deveria então demonstrar uma permanência firme no Senhor em face das adversidades as quais a igreja enfrentava. E o apóstolo Paulo motiva a igreja, essa permanência é no Senhor, permanência diante das perseguições, diante dos falsos ensinamentos. O apóstolo Paulo motiva a igreja a permanecer no Senhor. E Paulo faz questão de dizer aqui no texto, ele diz: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas.
Então essa é uma das razões porque há uma grande necessidade de uma repetição constante de doutrinas, de ensinamentos da parte do nosso Deus, princípios os quais nós já vimos em outros momentos, e que isto não nos incomoda a estar falando constantemente, a repetir esses ensinamentos, para que eles estejam imprimidos no coração dos nossos irmãos, para que eles estejam guardados na mente de cada um dos nossos irmãos, para que esses ensinamentos eles possam estar arraigados cada vez mais firmes e fundamentados na vida de cada um. Essa é a razão porque Paulo ele faz questão de repetir a doutrina do contentamento e também de muitas vezes falar sobre a igreja, a qual ela deveria permanecer nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: não me desgosta e é segurança para vós outros, creio, escreva as mesmas coisas. E em seguida Paulo então ele nos mostra aqui nesse texto outra motivação, além dessa da permanência no Senhor. A igreja ela tem outra motivação para manifestar a sua alegria por meio da adoração, do serviço que é prestado então ao nosso Deus. A igreja ela se regozija, ela se alegra no Senhor, ela adora ao Senhor, ela serve ao Senhor, é no Espírito, é na alegria a qual ela é propiciada pelo Espírito Santo de Deus. Ela manifesta adoração a Deus por meio do Espírito de Deus, e isso com regozijo, com exultação e com gozo no seu coração. Terceiro, Paulo diz que essa alegria ela é motivada pela confiança no Senhor. É no Senhor Jesus. Nós não estamos confiados em nós mesmos, nós não apoiamos na nossa própria força, nós não estamos fundamentados em rudimentos, em ensinamentos de homens, nós estamos firmados no Senhor Jesus Cristo, que Ele nos uniu a Ele mesmo. Ele é a nossa suficiência, é aquele o qual sem Ele nós nada podemos fazer. Jesus Cristo é aquele que nos capacita em todas as coisas, Ele nos capacita a viver contente em toda e qualquer situação.